Essa divisão do trabalho, do qual tantas vantagens derivam, não é originalmente feita de qualquer tipo de sabedoria humana que prevê e planeja aquela opulência geral quisera. Ela é algo necessário, embora seja muito lenta e consequência gradativa de uma certa propensão da natureza humana que não tem vista essa mesma utilidade abrangente, a tendência de trocar, permutar e cambiar uma coisa por outra. Não importa se essa propensão é um dos princípios originais da natureza humana, que temos como explicar de fato, ou se é, como parece mais provável, a consequência necessária das faculdades da razão e da linguagem que não faz parte do nosso atual tema a ser investigado. É algo comum a todas as pessoas e que não será encontrado em nenhuma outra raça de animais que parecem não conhecer estas nem nenhuma outra espécie de contrato. Dois cachorros de caça, ao encurralar uma lebre, às vezes aparecem agir em uma espécie de uníssono. Cada um deles empurra o animal na direção de seu companheiro ou procura interceptá-lo quando seu companheiro faz com que ele se vire para outro lado. Isso, entretanto, não é o efeito de qualquer contrato predeterminado, mas da cooperação acidental de seu desejo pelo mesmo objetivo naquele determinado momento. Nunca ninguém viu um cachorro realizar uma troca justa e deliberada de um osso por outro com o cachorro. Nunca ninguém viu um animal por meio de gestos e choramingos naturais sinalizar para outro algo como isso é meu, aquilo é seu, posso lhe dar isso em troca daquilo. Quando um animal deseja conseguir algo de um homem ou de um outro animal, ele não possui outro meio de persuasão que não seja ganhar a favor daqueles que contam com os seus serviços. Um filhote basula a sua irmã e um qualquer espelham tenta todas aquelas formas de atrair a atenção de seu mestre que está à mesa do jantar quando deseja ser alimentado por ele. O homem às vezes usa essa mesma artimanha com seus irmãos, e quando não consegue de nenhuma outra maneira convencê-los de agir de acordo com sua vontade, tenta de todos os modos e basações conquistar sua atenção. Embora nem sempre tenha tempo para conseguir o que quer, em uma sociedade civilizada, ele permanece o tempo todo em busca de cooperação e ajuda de todos os tipos, enquanto durante sua vida não consegue conquistar a amizade de algumas poucas pessoas. Em quase todas essas de animais, cada indivíduo, quando envelhece, torna-se totalmente dependente e, em seu estado natural, não consegue obter a ajuda de nenhum outro ser vivo. No entanto, o homem quase sempre consegue ser de seus irmãos, e de nada lhe adianta contar apenas com sua própria benevolência. Ele terá mais chance de prevalecer se for capaz de usar seu amor próprio em seu favor e mostrar às outras pessoas que lhe será vantajoso fazer por aquilo que necessita. Aquele que oferece a outro em troca de qualquer espécie se mostra disposto a fazer o mesmo. Dê-me aquilo que quero e você terá o que quero. É o significado dessas ofertas. E é dessa maneira que obtemos uns dos outros a maior parte de tudo aquilo que precisamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração de seu próprio interesse. Referimos-nos não à sua humanidade, mas ao seu amor próprio, e jamais falamos com eles de nossas próprias necessidades, mas de suas vantagens. Somente um mendigo decide depender principalmente da benevolência de seus próximos. Nem mesmo um mendigo depende desse tipo de ajuda de modo exclusivo. A caridade das pessoas benevolentes, na verdade, confere-lhes todo o sustento de subsistência, mas apesar desse princípio, no final de contas, garante-lhe todas as necessidades da vida que ele possa ter, que ele não proporciona nem lhes pode proporcionar tudo no momento certo. A maior parte desses desejos ocasionais é suprida da mesma forma que a das outras pessoas por meio de acordos, trocas e compras. Com o dinheiro que alguém lhe dá, ele compra alimento.
Com as roupas velhas que outra pessoa lhe doa, ele troca por outras roupas velhas que lhe servem melhor, ou por alojamento, ou por comida, ou por dinheiro, com o qual pode comprar mais comida, roupas ou alojamento, conforme sua necessidade. Pelo fato de ser acordos, trocas ou compras que obtemos um dos outros a maior parte daquelas necessidades mútuas que esperamos, temos a mesma disposição de permuta que originalmente causa a divisão do trabalho. Em uma tribo de caçadores ou pastores, uma pessoa especial faz arcos e flechas. Por exemplo, com mais habilidades que de qualquer outra. Ela o tempo todo permuta sua fabricação em troca de gado ou carne de cervo com seus companheiros e finalmente ele descobre que dessa forma é capaz de conseguir mais gado e mais carne do que ele próprio saísse ao campo para caçar. Em consideração ao seu próprio interesse, portanto, a fabricação de arcos e espécies passa a ser sua principal atividade e ele se torna um tipo de fabricante de armas. Um outro se sobressai na produção de armações e coberturas de suas pequenas cabanas ou casas móveis. Ele está acostumado a ser chamado para desempenhar essa função para os seus vizinhos, que o recompensam da mesma maneira, com gado e com carne de cervo. Até que finalmente ele descobre ser do seu interesse se dedicar inteiramente a essa atividade. E ao se tornar uma espécie de carpinteiro de casas, da mesma forma, um terceiro se torna ferreiro ou um braseiro, um quarto um curtidor ou preparador de pele de animais. Componente primordial da roupa dos homens rudes. Dessa maneira, a certeza de ser capaz de permutar toda aquela parte incidente da produção de seu próprio trabalho, que está além de seu próprio consumo, pelas partes das produções do trabalho dos outros, homens das quais ele possa necessitar. Encoraja qualquer pessoa a dedicar-se a uma determinada ocupação e a cultivar e aperfeiçoar qualquer talento ou capacidade que possa possuir para aquele determinado tipo de atividade. A diferença dos talentos naturais em diferentes homens é, na realidade, muito menor do que imaginamos, e exatamente a capacidade que surge para distinguir os homens em diferentes profissões, quando envelhecem e amadurecem, não é em muitos casos a causa, mas sim o efeito da divisão do trabalho. A diferença entre as pessoas mais dissimilares entre um filósofo e um simples carregador de rua, por exemplo, parece surgir tanto da natureza, mas sim do hábito, do costume e da educação. Quando chegaram ao mundo e durante seus primeiros 6 ou 8 anos de existência, eles provavelmente eram muito parecidos e nem seus pais nem seus colegas eram capazes de notar qualquer diferença marcante. Por volta dessa idade ou pouco depois, eles passam a ser empregados em ocupações muito diferentes. A diferença de talentos não passa então a ser notada e aumenta consideravelmente, até que, finalmente, a vaidade do filósofo se mostra disposta a reconhecer que existe pouca semelhança entre eles. No entanto, sem a disposição de permutar, trocar e cambiar, todas as pessoas devem para si mesmas tudo aquilo que é necessário e conveniente na vida que desejam. Todos devem ter tido as mesmas obrigações a cumprir, o mesmo trabalho a realizar, e não poderiam existir essa diferença de trabalho senão por sua diferença de talentos. Por essa disposição responsável a criar essa diferença de talentos tão marcante entre os homens de diferentes profissões, vemos que ela é também que torna essa diferença útil. Muitas tribos de animais reconhecidas como sendo de uma mesma espécie derivam da natureza uma distinção muito mais marcante de capacidades do que aquilo que é anterior a seus hábitos e educação parece acontecer entre os homens. Por natureza, um filósofo não é em sua capacidade e disposição nem metade diferente de um carregador de rua, assim como um cão Mastiff não é diferente de um Greyhound ou um Greyhound de um Cocker Spaniel.
nem esse último de um cão pastor. No entanto, esses diferentes grupos de animais, mesmo sendo todos da mesma espécie, são pouco úteis uns para os outros. A força do cão-fila não é nenhuma forma alguma confirmada pela rapidez do Greyhound, nem pela sagacidade do Cocker Spaniel, ou pela docilidade do cão pastor. Os efeitos dessas diferentes capacidades e talentos, por desejo de poder ou disposição de trocar e permutar, não podem ser consideradas ações comuns e de forma alguma contribuem para uma melhor acomodação e conveniência das espécies. Cada animal é obrigado a se sustentar e a se defender de modo isolado, independente, e não recebe nenhum tipo de vantagem daquela variedade de talentos que a natureza usa para distinguir seus companheiros. Entre os homens, ao contrário, as mais diferentes habilidades são de uso particular, mas as diferentes produções de seus respectivos talentos, pela disposição de gerar, trocar, cambiar e permutar, são considerações de ação comum em que todos podem adquirir qualquer parte da produção que resulta dos talentos de outros homens que ele possa desejar.